a sua participação, né, com seus comentários. Aí a federação definiu ontem a data, estamos todos aí naquela expectativa. Falando um pouquinho de você, mais de 40 anos de rádio, rapaz. Será que é mais do que o Adamar aqui, hein? Acho que não. Aí a Rádio Pampulha, que não existe mais, Rádio Minas, depois o emprego na Varig. Foi piloto da Varig ou não? Ficava voando lá, né, Adamar? Pois é. E aí? Que beleza. Pois é. E a sua história realmente tem aqui muitos prefixos, né? Nós temos aí a Rádio Jornal de Minas, a atual Rádio América. E podemos falar também aqui da Globo BH, Capital. Em Confidência, montou também a Rádio Metropolitana e participou da criação da Rede Gerais de Rádio. Na MCE você entrou como sócio em 1990 e agora frequentou aí, né, os cargos da diretoria e como presidente foi eleito, pelo que eu peguei aqui, pela primeira vez em 2013. Está firme aí no comando, dando muita força ao interior, principalmente criando as regionais, né, que seguem em frente com sua comunicação. Aliás, nós temos a honra de participar também da diretoria como representante aqui do Triângulo e Alto Paranaíba. Mas deixa eu cumprimentar também os companheiros que estão com a gente, comentarista dos detalhes, Elton Souza. Alô, professor, bom dia. Bom dia. Bom dia, Adamar, bom dia, Solon, bom dia, Matheus Alves e Zuzu na retaguarda, Marcos Machado, Falso Mundim, equipe Bola na Rede, para os nossos ouvintes e para o nosso convidado especial, que sem sombra de dúvidas, Adamar, vai abrilhantar muito o nosso Bola na Rede com seus comentários precisos, nosso querido Luiz Carlos Gomes. Um grande abraço. Ok, Solon Pereira, comentarista positivo. Bom dia, Solon. Bom dia, Adamar, bom dia, Elton, bom dia, Zuzu, bom dia, ouvintes da 98. Bom dia, prazer em vê-lo, falar com você e conhecer você através, né, de muito longe. Luiz, muito prazer e que vasto currículo, hein, Adamar? O homem é fera, rapaz. Tem história, né, Adamar? Tem história, né, Adamar? Tem muita história, muita história, né, Luiz? Muita história e brilhante história. E nessa história, nós temos um irmão comum, que é o Carlos Roberto Ribeiro, que aí de parte de Minas começou com você aí na 98 e que é meu companheiro de luta, de guerra no esporte, no rádio, na comunicação, desde sempre, né, Adamar? O Carlos Roberto Ribeiro, Noite Alegre da Juventude, só para crianças. Ele apresentou muitos programas de auditório e também de estúdio aqui na Rádio Clube de Patos, hoje Rádio Clube 98 com a faixa de FM. E daqui a pouco o Marcos Machado, que vai falar ao vivo com Maria Isabel Pimenta Rocha, presidente da URT. Neste momento ela está na prefeitura, conversando com o prefeito, com autoridades de saúde, para ver a questão da liberação do estádio Zamamacel para o URT realizar aqui em Patos de Minas os seus preparativos e também o jogo que terá. Terá um jogo contra o Cruzeiro, fora de casa, e o jogo em casa contra o América. Ô Luiz, falando aí dessa situação, Patos de Minas está também com essa encrenca aí, né? Ainda não tem liberação para treinamentos, para jogos, e Belo Horizonte também vive o mesmo problema aí com a América, Atlético, Cruzeiro, quanto ao Independência e Mineirão, hein? É verdade, viu? Já tem aí uns 60 dias, nós temos que participar de reuniões de videoconferência, né? Telefonema, zap e essa coisa, tentando reorganizar, né, a volta do futebol. Ontem bateram o martelo, vai voltar dia 26, volta com a 10ª rodada do Campeonato Mineiro, para a gente finalizar. Mas tem um problema, tem vários problemas, né? A gente está conseguindo sanear, que é os protocolos, as medidas preventivas, com muita responsabilidade, a preservação da saúde, preservação da vida de todos nós, né? Jogadores, comissão técnica, imprensa, que todo mundo possa ir até o estádio, trabalhar, né? Fazer o seu trabalho, mas com muita responsabilidade e com muita preservação.
né? Nós estamos, e a par da imprensa, nós tomamos uma série de providências aí para colaborar com isso, né? Agora, surgiu outro ponto, que a Prefeitura de Belo Horizonte está fechada, Belo Horizonte está uma situação muito crítica. Então, o nosso prefeito aqui, que é o Calil, né, todo mundo conhece, ele botou um cadeado na cidade. E ontem, logo depois da reunião na federação, logo depois da divulgação aí da volta do futebol dia 26, ele, através do secretário de saúde do município, já deu uma declaração dizendo que se fosse hoje, se fosse essa semana, se fosse a próxima semana, não teríamos jogo de futebol em Belo Horizonte. Pode ser que no dia 26, até o dia 26, a situação, Deus permita que ela melhore e possa abrir. Então é um problemão, porque na 10ª rodada aponta 3 jogos em Belo Horizonte. 3 jogos em Belo Horizonte. É o América, o Atlético, né? O América contra o Atlético. O Cruzeiro enfrentando a URT, e vocês aí, o Coimbra enfrentando o Tombense. Todos 3 têm sede em Belo Horizonte, no Independência e no Mineirão. Já é um complicador, 3 jogos numa cidade só já é complicado. Mas aí complicou mais ainda porque não vai ter estádio para jogar. Se prevalecer essa terrível situação aí, não teremos. Então o Atlético América vai ter que se mandar, arrumar um lugar para jogar, a mesma coisa o Cruzeiro para enfrentar o RT, e o Coimbra também vai ter que arrumar um outro lugar para jogar, porque Belo Horizonte não vai ser possível. É complicado esse negócio, hein? Durante a nossa conversa, vamos colocando aqui pontos que foram aprovados ontem. Marcos Machado, será que já temos a Isabel? Sim. Bom dia, Marcos Machado, setorista da URT, repórter Nota 10. Bom dia, Damar, bom dia a todos, especialmente o presidente Luiz Carlos Gomes, da AMCE. Legal, é um prazer. Também conosco a presidente da URT, Luiz Carlos Gomes, você já deve saber, amanhã, portanto, dia 9, 81 anos de glórias da URT desde a sua fundação, 9 de julho de 1939. E a primeira mulher... Maravilha, parabéns. Então, e a primeira mulher presidente está conosco, também honrando-nos com a sua participação, a Maria Isabel, que participou da videoconferência ontem, reunião que determina a retomada do Campeonato Mineiro. Você disse com muita alegria, claro, nós entendemos também as condições sanitárias e torcemos para um desfecho positivo. Isabel, bom dia. Elton Souza, Solon Pereira, Damar e o presidente Luiz Carlos Gomes, da MCE. É um prazer recebê-la. Bom dia em especial aos da URT, a todos vocês aí da rádio, parceiro da URT. É um prazer estar falando com vocês novamente. Estou às ordens. Então, Isabel, de ontem para hoje, alguma coisa evoluiu referente ao local de treinamento, a possibilidade de jogar aqui em Patos? Você que até trabalha na prefeitura há muitos anos, as condições sanitárias, o pensamento da URT, do município, o que você pode falar, o que evoluiu de ontem para hoje? Marcos, nós estamos aqui na URT agora no momento, estou aguardando aí um documento que deve chegar, a gente mais tardar até hoje à tarde, da FNF, em relação do Minas Consciente também, do Estado. E a primeira conversa que tivemos com o prefeito, ela foi positiva. Se tiver tudo ok, a URT pode fazer seus atletas e começar os treinamentos dentro aqui da URT, lógico, seguindo toda a regra aí, né, de protocolo que foi colocada aos clubes, mas eu ainda tenho que aguardar ainda chegar esse documento protocolar e passar também ainda pelo Comitê de Enfrentamento, né, da Covid-19 em Patos de Minas. Uma vez, se não conseguir o aval, se não tiver a condição de treinar em Patos, já tem um plano B? Vai depender de outras cidades, mas a URT não pensa em onerar os cofres. O que foi colocado, né, para os clubes ontem na reunião que tivemos, que aquele clube que não tiver condições de fazer os treinamentos na sua cidade de origem, a FNF vai providenciar de levar, né, o clube até um local, possivelmente na capital, aí vai conversar com os clubes da capital para receber e alojar os times que não tiverem condições de treinar, né, no seu local de origem. Você já definiu com especialmente o diretor de futebol, Romero Meira, a data da apresentação dos atletas? Então, nós definimos hoje, se tiver tudo ok, recebemos o ok do município, no mais tardar até na segunda-feira, esses atletas
já devem estar todos aqui no estádio Dama Maciel. A gente tem que providenciar aí a questão dos exames de imediato, não tem como começar nada. A coisa que temos que fazer é providenciar os exames, né, contra a Covid-19 antes de começar aí realmente os trabalhos. Então, a gente está correndo contra o tempo para ver se conseguimos trazer esses atletas aí até o final de semana para a apresentação poder acontecer aí no mais tardar na segunda-feira. Da minha parte, antes do Adamar, em relação à reunião de ontem, nós falamos ontem às 5 da tarde no programa Sala de Esportes, a novidade, um jogador que atuou, por exemplo, na URT pode jogar por outra equipe do módulo 1 e vice-versa. Um jogador que disputou pode jogar por outra equipe, é novidade. Sim, esse contato com os atletas que já tinham ficado pré-acordados vai acontecer hoje na parte da tarde, né? O Valquim vai ficar aqui no Dama Maciel, já contactando com todos aqueles que já havia a primeira conversa, para a gente saber aí se todos realmente firmaram vão estar conosco ou não, mas deve ter aqui em média de 21 a 22 atletas, não tem como ser menos, e a comissão técnica, como a gente já tinha definido, todos de passo, todo mundo da cidade, para ficar menos oneroso no curso, mas esses contatos eles vão estar começando agora no período da tarde, já com a intenção de estarem aqui na segunda-feira. Assim que a gente receber o ok do município, ele entra em contato para providenciar aí a vinda desses atletas para Patos de Minas. De minha parte, muito obrigado, conto com você sempre. Amanhã uma data importante, Adamar, na sequência da programação. Agradecendo a Isabel pela participação. Isabel, tem o Elton, tem o Solo, Luiz Carlos Gomes é o presidente da nossa associação, né, dos cronistas esportivos. Tá aí a oportunidade também, o Luiz, para você mandar aquele abraço para Isabel, presidente da URT, que amanhã comemora 81 anos, e você ouviu aí, né? Correndo contra o tempo, com muita dificuldade, mas é uma mulher guerreira com toda a sua diretoria e vai colocar esse time em campo apesar de tudo, hein, Luiz Carlos? Que maravilha, né? Uma mulher empreendedora, guerreira, comandando também no futebol. Parabéns, viu, presidente? Parabéns ao URT pelo aniversário, 81 anos, é uma tradição, é uma história muito bonita no cenário esportivo de Minas e do Brasil. Estamos juntos aí, viu, presidente, para nós enfrentar aí, tentar de arrumar um jeito aí de voltar a fazer a bola rolar. Não está fácil para ninguém, viu? Não está fácil para o jogador, não está fácil para o dirigente, não está fácil para a imprensa, mas Deus sabe o que faz, né? Vamos em frente, porque a gente vai vencer essa batalha. Parabéns, viu, presidente? Parabéns. Obrigada. Isso é que a gente poder tornar aí, ter jogo aqui, você é um convidado da URT participando conosco, desse estádio cheio e vibrante como é. Valeu, Isabel, um abraço para você. Muito bem. Oi? Aí a presidente. Obrigado, Isabel. De nada, as ordens. Um abraço. E amanhã é aniversário, hein? 81 anos. E amanhã tem o gol do Ditinho aqui no Bola na Rede, viu, Isabel? Um abraço, obrigado. Muito bem, vamos continuar nosso programa Bola na Rede, 11h31, repassando aqui algumas decisões de ontem. Vou pro Luiz, pro Elton e pro Solo também. Acabou sendo mantida a tabela original, Luiz Carlos, Elton e Solo. Aquela questão de sede única, a federação viu que ficaria mais complicado, hein? A tabela é a mesma, é a sequência, a tabela que parou dia 21 de março, né? É a mesma tabela, 10ª e a 11ª rodada para finalizar a fase classificatória do campeonato. Depois nós vamos ter mais 2 datas para semifinais e depois a final, em 2 jogos. A final ainda não tem data. Aí vai embolar lá na frente, porque vem o Campeonato Brasileiro aí da Série A, da Série B, tem a Copa do Brasil, que nós temos 2 clubes de Minas disputando, o Cruzeiro e o América que estão na Copa do Brasil, então ficou em aberto. Como é que será a final do Campeonato Mineiro? Esses 2 jogos serão para frente, sei lá, se vai ter que arrumar uma data, em agosto, em setembro, outubro, novembro, em ano que vem, mas enfim, nós vamos até a semifinal, depois é outra história, né? Então manteve isso. A primeira ideia da MAR, companheiros, era a primeira ideia da federação, obviamente, era trazer todos os clubes para Belo Horizonte, se hospedar aqui num centro de turismo, que o SESC de Minas tem aqui em Belo Horizonte, que é muito grande, né? Dá para hospedar lá 3.000 pessoas, tem hospedagem
são modular, são casas, são cabanas, não, são apartamentos e daria para hospedar todo mundo. Lá tem um estádio de futebol homologado pela FIFA, né? Tem muito espaço verde, mas eles viram que era muito complicado. Você pegar aí 12 clubes, ou 8, que os de Belo Horizonte ficariam na sua série, 8 clubes, multiplicado aí por cada um com, sei lá, 30 jogadores, mais a comissão técnica, mais a diretoria, mais a segurança. Era muito complicado trazer esse povo todo para cá, né? Aí acho que lá abandonaram essa ideia e está prevalecendo até o momento isso aí, o que aquele que não puder de toda maneira treinar aí na cidade, aí, igual a presidente da URT acabou de falar, obviamente a federação tem condições aqui de trazer para Belo Horizonte ou para outra cidade próxima aí, para concentrar os jogadores aí para treinar, né? Porque tem esse problema também, não estão treinando, a maioria não tem nem time para disputar a final do campeonato, que é um complicador. Bom, o Luiz Carlos fez um comentário aí, eu achei pertinente, com relação à sede única. Ontem até a gente falou isso no Bola na Rede, falou em Muriaé, falou em Varginha, falou até em Uberlândia, Sete Lagoas e Belo Horizonte. Belo Horizonte, o Calil está irredutível. E se sair de Belo Horizonte, a gente falou ontem no Bola na Rede, oferecer, você apontar uma sede no momento de pandemia desse, é muito fácil. Mas você dar as condições necessárias para os clubes seria muito difícil. Então, o que a gente comentou e foi unânime, inclusive até com os torcedores, que sede única não dava, só poderia ser Belo Horizonte. Como é que você tem restaurante, você tem centro de treinamento, você tem hotel para 11 clubes? E o pior disso, cada rodada são 6 jogos e as cidades citadas têm um estádio apenas. Como é que seria realizar jogos em apenas um estádio? Isso seria inviável. Agora, a bomba é o que eu venho comentando desde que saiu. Esse troféu Inconfidência e essa Recopa são 2 piadas, mais 2 piadas de mau gosto que se tornaram piores por causa da pandemia e vão se tornar um fiasco total. Onde já se viu você gastar para jogar, você não tem receita nenhuma, você tem despesas, você não tem TV, você não tem público, você só tem gastos em época de pandemia e vai realizar uma Recopa, vai realizar uma Taça Inconfidência. E aí a gente sabe, Adalmar, Solo e Luiz Carlos, o esporte, ele tem 2 pontos fundamentais. Você entra para competir e depois você vai tentar vencer uma melhor colocação. O que vai acontecer com os clubes? Eles vão pensar até em perder. Faz as 2 últimas rodadas, depois ninguém quer Taça Inconfidência, ninguém quer Recopa, não. Você vai entrar numa coisa onde você vai gastar e não vai ter prêmio. Para mim é uma coisa bizarra, viu, Solo? Antes do Solo, só relembrando para o torcedor, troféu Inconfidência é para quem fica de 5º ao 8º lugar. Houve uma mudança ontem, o Elton. Reduziram, não tem jogo de ida e volta, é só ida, é só mata, não é mata-mata mais. Então o 5º recebe o 8º, um jogo só, o 6º recebe o 7º, um jogo só, aí os que vencerem vão para a final. E quem ganhar vai jogar contra o campeão do interior para ver o campeão da Recopa. A federação, no arbitral, no ano passado, disse o seguinte: esse troféu Inconfidência será bom porque vai dar uma vaga na Copa do Brasil e nós vamos conseguir. Vamos ver se vamos conseguir. Mas não conseguiu nem grana e nem vaga em Copa do Brasil. Então, conforme você disse, só prejuízo, Solo Pereira. Conforme o Luiz está relatando aí com muita propriedade, nós teremos, né, menos jogos, porque nas semifinais a gente teria jogos de ida e volta, essa coisa toda. Não, permanece ainda, semifinais e finais do Campeonato Mineiro, ida e volta. São 6 datas, portanto. Eu estou dizendo do troféu Inconfidência, né? Ah, não, esse reduziu, Esse reduziu, será uma partida só, e eu acho ainda que é muito, né, temeroso ter a continuação desse troféu Inconfidência. A gente já discutiu muito, sabe, Luiz? A gente nunca concorda que você coloque o seu time em campo para não receber nada, né? Hoje você não tem garantia de ter uma vaga na Copa do Brasil, você não tem garantia de uma premiação, então é jogar por nada, é trazer mais despesas
principalmente para os clubes do interior, que já anda, né, com a corda no pescoço, não, da garganta para cima, né? Então, eu acho que a federação deveria repensar, isso não foi feito, e ter eliminado esse troféu em Confidência. E outra coisa que você disse, ô Luiz, eu até acredito que se fosse num local só, inclusive em Belo Horizonte, se o prefeito Calil liberasse, porque eu conheço muito bem o SESC lá de Venda Nova. Já fiz várias reuniões lá, que já fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Copasa, e já fizemos inúmeras reuniões lá e que tem uma estrutura muito boa. Agora, hoje, né, Luiz, quem define a nossa vida, não só do futebol, é o Covid-19, né? É verdade. As coisas são muito complicadas. No começo do ano, quando teve aquela reunião lá, quando tem a reúne os clubes para organizar o campeonato, como é que vai ser o campeonato, o regulamento, para referendar as coisas, a gente sempre participa, porque a MCE sempre tem uma cadeira lá na federação, toda reunião, um representante da MCE comparece, não é? Quando não é eu, um outro diretor, um outro companheiro nos representa lá para discutir da ideia e contra, e a favor, enfim, ou para ouvir o que o pessoal está resolvendo. Então, essa ideia, vamos estimular aí, vamos tentar arrumar mais patrocínio, vamos arrumar a Copa do Brasil, vamos agigantar um pouco, aumentar um pouco o tamanho do campeonato, vamos criar a Copa em Confidência, a Taça em Confidência, vamos fazer Recopa. Então todo mundo estava muito entusiasmado, entendeu? Aí de repente apareceu o nosso inimigo mortal aí, invisível, que é o Covid-19, e o que já não era muito bom, entendeu? Acabou de acabar, né? Foi a tampa do caixão. Então agora eles vão empurrar isso da maneira que puder, tem que terminar o campeonato, porque tem compromissos, né? Não é só o jogo de futebol, não é só jogar futebol. Os clubes já receberam a cota do direito de imagem, já receberam o patrocínio, então tem muito dinheiro em jogo disso aí. E eu não sei, eu acho que ano que vem eles vão ter que... Porque esse ano tá meio morto mesmo, né? Esse ano nós vamos empurrar o 2020 até o dia 31 de dezembro, né? Para pensar para o ano que vem, que a coisa está muito séria, muito complicada. Eu acho que eles vão refazer essas ideias todas, eu acho que tem que ter uma mudança muito grande para poder estimular, principalmente os times do interior, para ter um calendário maior, né? O objetivo primeiro era criar um calendário maior para que os clubes do interior pudessem estabelecer, pudessem planejar. E tem clube aí que só disputa o Campeonato Mineiro, acabou o Campeonato Mineiro, o clube fecha a porta, fecha as portas lá. Acabou o departamento de futebol, acabou tudo, só vai voltar no ano que vem. Quer dizer, isso é uma tristeza muito grande. Mas eram boas ideias, né, que não deram certo. Vamos esperar agora o próximo ano, né, para ver o que vai acontecer. O Luiz Carlos, o Solon Pereira já foi árbitro de futebol. Começou aqui em Patos, Minas, depois em Belo Horizonte, foi da Federação Mineira de Futebol, atuou bastante tempo. Quantos anos de BH, Solo? 10 anos de BH, né? O Luiz deve lembrar, eu sou da época lá do Ângelo Antônio Ferrari. Sim, lembro. Eu já fiz jogo com você apitando, trabalhando, já fiz. Tá vendo, Adamar? Eu sou testemunha ocular da história. Luiz, eu fui de Patos de Minas para Belo Horizonte, né? Isso foi em 89, e aí eu falei, vou me apresentar na federação para ver o que dá, e acabei por lá ficando por 10 anos, né? Acabei apitando uma ou outra partida da primeira divisão, mas foi muito pouco, e você lembra que naquela época para trabalhar tinha que ter padrinho, né? E se eu soubesse, eu tinha que arrumar com padrinho, hein, Luiz? Se não tiver QI, não vai, né? Pois é, e se eu soubesse você aí, eu tinha te pegado lá como padrinho, viu? Adamar. Isso aí. Sim, Elton. Eu quero fazer uma colocação para o Luiz Carlos Gomes com relação à MCE e ao rádio em Belo Horizonte. No ano passado, a URT recebeu cronistas esportivos de Goiás e de Curitiba. E conversando com um cronista esportivo, que inclusive esteve trabalhando em Belo Horizonte e agora está em Goiás, ele disse, olha,
uma cidade de mais de 3 milhões de habitantes, a Grande BH tem mais de 5 milhões de habitantes, você tem que buscar, às vezes, um locutor esportivo fora de Belo Horizonte, quando as rádios da capital, elas precisam. E não é tão valorizado como os outros locais. E esse ano, em março, eu gosto muito do rádio, sou um adepto do rádio, e eu fui ouvir o Grêmio Internacional pela Libertadores. Tinha 6 rádios comerciais transmitindo, tinha rádio web, tinha rádio comunitária. Fui ouvir também, no começo de março, o Goiás contra o Iporá, se não me engano, e o Vila, era uma jornada dupla, um começou 16 e outro começou 17 horas, o Vila estava jogando, se não me engano, contra o Jaraguá. E mais de 6 emissoras de Goiás transmitindo, inclusive com 2 comentaristas, 3 comentaristas, 2 repórter na torcida. E a gente vê o lado de Belo Horizonte. Tem um punhado de emissoras de rádio, muitas emissoras de rádio, mas que fazem futebol, são poucas. Você vê a Band atuando em Goiás, você vê Jovem Pan, você vê Transamérica no Rio, e aí você vai indo CBN, e de repente em Belo Horizonte essas rádios não fazem futebol. O que acontece com o rádio em Belo Horizonte, meu caro Luiz Carlos Gomes? A gente pensa sempre assim, ó, pouco emprego, se precisa de um locutor, tem que buscar até no interior, numa cidade que tem muito mais potencial hoje e até habitantes do que Goiânia, do que Coritiba, do que Porto Alegre. O que acontece que é tão centralizado o rádio em Belo Horizonte, principalmente o esportivo, Luiz Carlos? Olha, nós tivemos no passado bem melhores, tivemos uma fase muito ruim, mas por último, nos últimos anos aí até não está tão ruim. Nós temos hoje aqui em Belo Horizonte, nós temos aqui já 7 emissoras de Belo Horizonte que tem equipe de esporte, transmite futebol. Emissora comercial, FM, só uma M, que é a Rádio Confidência, nós temos aqui Itatiaia, temos a 98 FM, temos a Super Notícia, temos aqui hoje já legalizado e com o pessoal todo legalizado, tudo bonitinho, nós já temos 4 rádios transmitindo futebol com qualidade, temos aí 5 rádios comunitárias que marcam presença em todos os jogos que acontecem em Belo Horizonte, não é? Então, o mercado é uma questão de mercado, né? Nós temos muitas emissoras no interior fazendo futebol e fazendo bem, né? Eu acompanho muito, fazendo muito bem, muitas vêm a Belo Horizonte sempre, lógico, as mais próximas. Aqui nós temos rádio Sete Lagoas, temos rádio Itabira, temos rádio Ouro Preto, temos rádio de Divinópolis, então marcam presente, tem equipes boas, né? Estão bem equipadas, faz futebol com qualidade. Então não está tão ruim assim não, sabe? Tá mais ou menos. Agora o mercado piorou muito, né? O mercado piorou muito. Em Belo Horizonte, infelizmente, é a capital, mas é uma cidade pobre, nós não temos muita coisa aqui não, porque os bancos foram embora, os grandes redes de comércio foram embora, é uma cidade cheia de filial, né? Aqui ficamos com a filial. Então o mercado piorou muito, mas o pessoal tem participado. Quanto à revelação de valores, aí é uma questão de cada emissora. Eu vejo uma geração muito grande, muito bonita, surgindo aí nos últimos anos. Muita gente formando em jornalismo, muita gente com talento, gente que vem do interior para Belo Horizonte. Está surgindo muita gente, temos aí bons narradores, gente novinha, bons narradores, bons repórteres, bons comentaristas, né? Mas em termos de economia, em termos de mercado, a situação não é muito boa não, está todo mundo realmente meia boca, viu? O negócio é meio complicado. Tem aqui o pessoal que está ouvindo a gente, Ricardo Faria. Rapaz, olha o Ricardo Faria, grande narrador aqui da Rádio Clube 98, década de 80, 90. Ricardo hoje está na Uberlândia. Estou ouvindo aqui o presidente da MCE, diz ele que se lembrou da voz do J. Ramalho. Você acha que parece um pouco, Elton Souza? Já me falaram, eu fiquei conhecendo o J. Ramalho e sempre me falam isso. E eu falei com ele, rapaz, ainda bem que só a voz que parece com você, porque eu sou mais bonito, você é muito feio. Pois é, Luiz Carlos, lembra bem o J. Ramalho. O J. Ramalho está com a gente aqui, né, no Debate 98, aí o Jornal da Clube, pela manhã tem o J. Ramalho. E quem está ouvindo a gente também, você conhece o Luiz? Chico Cícero, Juiz de Fora. Tá lá, mandando um abraço para nós.
Juiz de Fora tem também umas rádios lá bacanas, lá fazendo futebol. Tem muita coisa boa lá em Juiz de Fora também. Verdade. Tem aqui algumas perguntas também. Por favor, perguntar ao Luiz Carlos. Deixa eu ver aqui. Em Minas Gerais, como faria para ser viabilizado uma Copa MG, semelhante à Copa São Paulo que temos? Deve ser aqui no caso a Copa São Paulo de Futebol Júnior, seria isso? Já tivemos aí a Copa BH, né? Outras competições, viu? O Daniel de Campinas. Hein? Tradicionalmente, aqui tem a Copa BH, que já existe há quase 30 anos. Eu participei disso lá, os começos lá da Copa BH. Ela continua, é uma realização da federação com muitos patrocinadores, apoiadores, mas é para futebol de base, né? Revela, vem 500 times, aí vem time do mundo inteiro disputar, tipo a Copa Paulista, a Copa São Paulo. Belo Horizonte tem todo. Aliás, não é só em Belo Horizonte, chama Copa BH, mas ela se espalha por diversas regiões de Minas Gerais. Patos de Minas também teve a oportunidade de sediar um dos grupos aí no passado. Luiz, o Elton falou sobre rádio, agora vamos falar sobre a MCE pandemia e esses jogos que vem aí. Como será feito aí o protocolo para o pessoal de imprensa? Isso aí já está conversado, nós podemos entrar nos estádios, transmitir esses jogos. Como é que ficou essa parte aí? Olha, eu venho participando de maneira rotineira dessas videoconferências quando toca a parte da imprensa. É lógico que sobre como é que vai ser o campeonato, onde vai jogar, a gente não se mete. Nós vamos lá para ver o nosso lado, o lado da imprensa, como nós vamos trabalhar. Está muito bem conversado com a CBF, está muito bem conversado com a Federação Mineira e mais ainda com o comitê, que na verdade quem manda em tudo é o Comitê Covid-19, é o Minas Consciente, é um projeto do governo do Estado de Minas Gerais que cuida dessa coisa e vem as secretarias municipais, né? No nosso caso aqui, obviamente, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. O que acontece? A CBF fez um protocolo base, que envolve tudo, envolve todo mundo que vai trabalhar, vai entrar lá no estádio. Inclusive, tem uma parte lá que fala da imprensa, e bem explícito, em cada cidade, entendeu? A imprensa, o representante da imprensa, a representação da imprensa se entenda com a autoridade sanitária do município. Mas, basicamente, o que está lá, o protocolo vai ser divulgado nos próximos dias, porque não foi homologado ainda. Tá? Hoje está tendo a reunião, agora está tendo a reunião lá na cidade administrativa, com o pessoal da Secretaria de Saúde, da SEDESI, que é a Secretaria de Esporte. Nós fizemos como é que eu chamaria, um rascunho, um pré-protocolo, porque quem faz o protocolo são eles. O que eu fiz? O que a MCE fez? Nós preparamos um protocolo baseado no que a CBF criou, no que a federação pensou, no que outras associações pelo Brasil, e particularmente no Rio de Janeiro, que o futebol já está rolando. Peguei todas essas informações, reuni com alguns médicos, amigos, né, voluntários, amigos mesmo, fizeram um trabalho voluntário para a MCE, são médicos em infectologia. Nós criamos um protocolo, uma ideia do protocolo, que basicamente é distanciamento social, ou seja, que já está ocorrendo em todos os setores aí, distanciamento. Cada profissional não vai ter que ficar 2 metros do outro. Uso de máscara para entrar no estádio, para trabalhar, para ficar lá dentro do estádio o tempo todo, máscara. Aí a MCE mandou confeccionar uma quantidade boa de máscaras, estão todas embaladas, higienizadas, guardadas, para a gente entregar para o profissional quando ele chegar para trabalhar. Álcool gel, passar na mão, aquela coisa toda. Então, agora, tirar a temperatura, né? Para ver se a pessoa está com febre, tem um aparelhinho, são essas ideias. E tem o problema da testagem, isso aí está ainda em suspenso, vai ser obrigatório para a imprensa, todo mundo apresentar um atestado que ele não está contaminado, não está infectado, e quem vai pagar esse teste é a empresa, é a federação, que não deve ser, é a CBF, que não deve ser, né? Eu acho que lá no Rio cada um está pagando o seu, ou a empresa dele está pagando para ele, né? Vai lá, faz o teste, pega um atestado,
ele não está bem, está legal. Então é essa situação que ainda está assim. E o que vai acontecer? Todos que vão trabalhar vão poder entrar. É lógico, evidente, nós vamos ter que diminuir um pouco o número de profissionais lá, né? Como o estádio vai estar vazio, porque esses jogos nós não teremos a presença do torcedor, a gente vai poder espalhar o pessoal mais, entendeu? Eu já até olhei, por exemplo, no caso específico de Belo Horizonte, o Mineirão Independência, que vocês conhecem bem, nós temos uma tribuna, o Mineirão também tem tribuna, então é uma tribuna, salta uma tribuna, usa outra tribuna, o narrador fica aqui, em vez de ficar coladinho com o comentarista, o narrador fica aqui, o comentarista fica distante dele 2 metros, o repórter vai ter que arrumar um lugar para o repórter que não vai poder ter entrevista mais, não vai ter entrevista, não vai ter contato com o jogador, de maneira nenhuma, nem antes, nem durante, nem no meio, nem no fim. Então, os clubes devem ceder um áudio do jogador falando, do treinador falando, todo mundo cata esse áudio e coloca no ar, e o repórter talvez possa fazer a tal famosa lateral até na beira do gramado, mas distante um do outro, não vai poder ficar igual a gente fica ali, aquela muvuca, né? Aquele montoado de gente ali. Então, um repórter aqui, 2 metros depois outro repórter, depois 2 metros outro repórter. É isso aí, sabe? Agora, todo mundo vai poder trabalhar. Quem tiver que trabalhar, eu estou pedindo às empresas, né, que limite, que evite, né, mandar para o estádio muita gente, principalmente aqueles que são dos chamados grupos de risco. Eu me incluo nisso aí, né? Nós já passamos dos 18 anos, então a gente tem que ter um certo cuidado aí, né, Adamar? Vai funcionar. No Rio está funcionando, é precário, é dolorido, não é do jeito que a gente está acostumado a trabalhar, não faz parte da nossa cultura, mas não tem outra alternativa. Nós temos que preservar, em primeiro lugar, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa vida. E, obviamente, encontrar uma maneira de dar boa informação para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, para o nosso leitor. É isso aí, a MCS se preparou, está lá, tudo bonitinho. Eles até elogiaram muito, cumprimentaram. Pô, bonito o trabalho que vocês fizeram, mas não tem novidade nenhuma, não inventei a roda, não. Peguei o que é o negócio e coloquei lá no papel, entendeu? Espero que eles aprovem e não invente nenhum problema, não. Ontem até o presidente da Federação Mineira de Futebol falou, não, a imprensa vai ficar onde ela sempre ficou, vai ficar lá no nosso... Nós temos nosso espaço lá, não vamos poder ficar circulando igual a gente fica, né? Vai lá, entra aqui, sai ali, não tem que quietar o facho, né? Quer ver o que vai acontecer. Cada um no seu quadradinho lá, quietinho. Até que o Taquinho mandando um abraço para todos nós aqui, toda a equipe, obrigado. Também tem o Thiago Bocão, lembrando que amanhã é aniversário da UET, 81 anos. Conta comigo aí, Isabel. Estamos aí firmes, Thiago Bocão, gente boa. Alô, Ailton do Lava Jato, mandando um abraço pro Loló. Tem o Marcos falando sobre os testes. Por exemplo, aqui na UET, a Isabel falou há pouco, se fizer o teste na segunda, somente na quarta saem os resultados. Aí os treinos só a partir de quinta. Tá lembrando aqui, Antônio Contígio, bom dia, Solo. Você já teve prazer de apitar jogos do Mengão? Ó, tá vendo? E tem a Zuzu, mandou para nós aqui que o Flamengo enviou a manifestação para o TJD sobre transmissão, direito de transmissão, final da Taça Rio. Na alegação, o Rubro Negro manifesta que também possa transmitir a decisão nas redes sociais. 11h57, aquela participação final, Elton Souza, ou alguma pergunta, algum comentário? É com você, comentarista dos detalhes. Pois é, Adamar, eu lembro que segunda-feira, Adamar, e eu acho que o Luiz Carlos pode até resolver isso para nós, até informar para a gente. O torcedor perguntou sobre a BWA, que é a empresa que gere o Independência hoje, e que ela está com um atraso muito grande com o governo estadual. Me parece 55 meses que não acerta com o governo do estado de Minas Gerais. E essa matéria até saiu no estado de Minas, saiu no Tempo. Luiz, pode haver uma devolução do Independência pela BWA para o governo do estado de Minas Gerais? Estou te apertando não, né? Não, eu acho que filho feio ninguém quer, não, né? Se fosse igual bonito, eu ia querer. Eu falava, dá pra dizer que eu... Cara, não é brincadeira a diminuição em estádio de futebol, não. Não é mole, não. Entendeu? Mineirão, Independência,
Mesmo aí no interior, pergunta a presidente aí da URT se é fácil a manutenção do estádio, não é do time não, do estádio. Então, realmente, olha, é uma confusão muito grande. Isso começou lá atrás, em 2011, 2012, com o negócio de reforma de dependência, reforma do Mineirão. Aí fizeram um contrato, fizeram a licitação, uma empresa ganhou para operar. O América é dono do estádio. O Estado de Minas Gerais pagou a reforma e a da BWA, Luarenas, o nome deles lá, tal, opera o estádio. Então, daí você já vê que é um trem complicado, né? Um é o dono, o outro paga a conta e o outro administra o negócio. O negócio só existe no Brasil, né? Bom, aí desde que reinaugurou o Independência, em 2013, vem essa história. Um não paga o outro, que o outro não paga um, entendeu? O América quer receber um tanto que ele tem direito. E outra coisa, ainda tem a quarta figura. Quem leva o dinheiro lá é o Atlético. Quem garante o dinheiro é o Atlético. E quem joga lá e põe renda é o Atlético. Aquele jogo do América, com todo respeito, todo o carinho, que eu amo de paixão o América, mas ele leva pouca torcida, pouco patrocínio. É o Atlético que joga lá e que lota a Independência e que põe dinheiro lá. Então, olha, é difícil de entender. Tem um contrato, cada um alega que tem cláusulas no contrato, que um segura a onda do outro. O América quer receber a parte dele, que não recebe, o Estado tem que receber a parte dele, mas o Estado deve a Luarena porque não completou a obra. Aí isso está na mão de um monte de advogados aí. Eu fiquei sabendo agora recentemente que o nosso governador nomeou uma comissão para tentar desenrolar esse nó, entendeu? Aí, que a dívida existe, mas vai aquela velha história, né? Que vai pagar, devo, não nego, pago quando puder. Vai cobrar na casa do Romeu. Se não pagar, nem eu. E lá no Mineirão não difere muito também, não. O Cruzeiro deve o Mineirão deve o Cruzeiro deve o Estado deve o Cruzeiro, o Mineirão deve olha, é um negócio confuso. Parece que o negócio já foi feito para terminar enrolado. Eu acho que no final das contas vão ter que passar esponja e começar de novo. Valeu, Luiz Carlos Gomes, conosco aqui no Bola na Rede. Solon Pereira, o seu toque final. Pois é, Adamar, Elton, Luiz, meu toque final, eu queria, claro, agradecer a presença do Luiz, né? Foi um prazer falar com você via quase via avião, né, Luiz? Porque é muito longe, né? E dizer o seguinte, torcedor, inclusive, perguntou se eu já apitei algum jogo do Flamengo. Na Copa de Futebol Júnior, né, que é a Taça BH de Futebol Júnior, como o Luiz disse aí, eu já apitei Cruzeiro, já apitei Atlético, já apitei Palmeiras, já apitei Flamengo, já apitei jogos de quase todos os times, né, como o Luiz disse aí, essa Taça BH de Futebol Júnior, ela é muito antiga e tem jornadas aí com 150 até 200 times disputadas em várias cidades, né, Luiz? Mas dizer que, viu, Adamar, que eu gostaria, como toque final, ver a opinião do Luiz aí quanto ao futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro. Como vai ser isso, hein? Essa pendenga aí na mão da Confederação Brasileira de Futebol. O campeonato, segundo está tudo acertado, ele vai ser no mesmo formato dos anos anteriores, pontos corridos, 20 na primeira, na Série A, 20 na B, 4 descem, 4 sobem. A dificuldade vai ser organizar esses jogos, porque várias cidades do Brasil estão interditadas com o problema da pandemia. Então vai ser um tal de, né, jogo transferido para cá, data transferida para cá, e eu fiquei sabendo que esse campeonato ele vai começar em agosto e ele vai se estender até, me parece, fevereiro do ano que vem. Nós não vamos ter férias no final do ano, como é a nossa tradição, porque os jogadores já entraram de férias. Nós não, mas os jogadores já entraram de férias. Então eles estão devendo aos clubes, porque eles ficaram de férias, já cumpriram a etapa. Eles vão jogar em dezembro, obviamente vai pular o Natal, vai pular o Ano Novo, ninguém vai jogar nessa data, aí vai rolar. Agora, eu acho que o campeonato também, essa temporada 2020,
vai ser um campeonato, entendeu? Meia boca também, tecnicamente, que os times não estão muito bem preparados. Vamos estabelecer o contato com o Luiz Carlos Gomes, nosso convidado de hoje aqui no programa Bola na Rede. Tá ouvindo agora, Luiz? Tá me ouvindo aí? Tô, beleza, tá no ar. Então tá, só para completar, não alongar muito, eu acho que o campeonato, ele vai ser no mesmo formato, vai ter muitas dificuldades de logística e muitas dificuldades técnicas. Se a desigualdade já era muito grande, aumentou, né? Porque vários times não estão nem treinando ainda para começar a jogar. Enquanto tem outros, você vê, no Rio, o campeonato já começou, então os times lá já tem mais rodagem. Mas não tem outra alternativa, não. Eu acho que nós vamos ter uma temporada temporona, se assim eu posso dizer, né? Ano que vem nós temos que pensar. Ainda tem essa problemática aí, que isso é um balaio de gato, de tamanho, que negócio de direito de imagem. Essa briga aí com a detentora dos direitos, com as televisões, as rádios dos clubes. Isso aí, meu amigo, isso vai dar muita briga ainda, mas muita briga ainda. Vamos ver. Tem mais um palpite aqui sobre a voz do Luiz Carlos, rapaz. Tá aqui o Erlei Pereira. Adalmar, a voz dele tá parecida com a do Marcos Machado, tá vendo? Tá vendo? J. Ramalho, Marcos Machado. Tem uma voz bem familiar. Me arruma um emprego aí na 98, eu vou pra aí também, vamos ficar padronizado aí, nós padrão. Beleza. Tem Luiz Rocha, lá do Distrito Federal, lá em Brasília. Bola na Rede sempre é bom. Mas hoje se superou. Parabéns, meus prezados. O Luiz Rocha, ele foi jogador de futebol aqui na região, rodou pra caramba, aqui Paranaíba do Carmo, Santa Cruz de Lagoa Formosa, nosso ouvinte fiel, lá de Brasília, lá do Distrito Federal. 12:05, já estamos avançando aqui no horário do Zuzu e temos que liberar o Luiz, porque estão chamando o Luiz Carlos pro almoço. Tá na hora, rapaz. Opa. Olha aí, tá na hora. Almoço virtual. Aquela picanha já tá pronta, né, Luiz? Aqui em casa o almoço agora é virtual. Eu tiro uma fotografia do bife e mostro para todo mundo. Isso aqui é um bife. E guardo na gaveta outra vez, entendeu? Maravilha, Luiz. Valeu. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado também ao Elton, ao Solon. Valeu demais. A galera parabenizando aqui. Gostou bastante do papo. E nós mais ainda, né? Em recebê-lo aqui, a pessoa, uma figura que sempre nos recebe bem lá na MCE, lá em Belo Horizonte, nos Jogos do Independência, no Mineirão, e continuemos com essa amizade, com esse relacionamento, esse bom relacionamento. Valeu, Luiz, obrigado, um abração. Obrigado a você, Adamar, companheiros aí, muito obrigado, os ouvintes da clube. Eu que agradeço em nome da nossa Associação Mineira de Cronistas Esportivos, né? Estamos sempre às ordens. Se Deus nos permitir, quando terminar essa situação terrível aí, vou dar uma visitada em vocês ao vivo e a cores aí na rádio, nessa bela cidade que é a nossa queridíssima Patos de Minas. Valeu, obrigado, tudo de bom. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Elton Souza, até amanhã. Solon Pereira, até logo mais no Sala de Esportes. Antes de comprar qualquer medicamento para o seu gato, passe primeiro na Eliagro, onde o cliente é patrão. Dr. Marcolino 255, Farmácia do Otinho. Desconto especial dos medicamentos de uso contínuo. Diz que entrega 3825-3003. Farmácia do Otinho. BS Loteamentos. Venha para um dos nossos empreendimentos.